Olá, meus amigos e amigas, estamos chegando ao início da aula 9 do curso Planejamento Estratégico, Teoria e Prática. Aqui, Fabiano Medeiros. Vamos relembrar a aula 8 do BSC. Estudamos que a metodologia se inicia com a definição de missão, visão, objetivos estratégicos, objetivos, indicadores de medição e realização do plano de ação. Estudamos as 4 dimensões do mapa estratégico do BSC: perspectivas financeiras, perspectivas do cliente, perspectivas dos processos internos e as perspectivas internas de pessoas ou aprendizado e crescimento. O BSC surgiu das limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho e foi desenvolvido por Kaplan e Dave Norton, do Instituto Nolan Norton, na consultoria internacional KPMG. Para o BSC, a missão é a razão de ser da empresa. A visão é o que a organização inspira a ser. Os objetivos estratégicos são as ações e realizações para atingir a visão. E os objetivos são os resultados que devem ser alcançados para superar os desafios e as oportunidades para atingir os objetivos estratégicos. Os indicadores ou KPIs é o conjunto de medidas que servirá de base para a gestão estratégica. Os planos de ação são os conjuntos de ações e recursos necessários para alcançar as metas. Que a dimensão financeira significa o crescimento e mix da receita, ou redução de custos e melhoria da produtividade, ou a utilização de ativos e estratégias de investimento, ou tudo junto. A dimensão de mercado ao cliente significa a participação da empresa no mercado, retenção de clientes, captação de clientes, satisfação de clientes e lucratividade de clientes. Que a dimensão processos internos significa a redefinição dos processos internos, inovação e a gestão da operação dos processos. A dimensão pessoas ou aprendizado e inovação significa a capacidade dos colaboradores para ajudarem no atingimento dos objetivos organizacionais, a capacidade dos sistemas de informação e motivação, empowerment e alinhamento de todos com os objetivos da empresa. Que os objetivos estratégicos nada mais é do que a tradução da visão de futuro em objetivos organizacionais e transformar ativos intangíveis em resultados tangíveis, ou seja, os recursos. Os indicadores medem o sucesso de cada objetivo. As metas é o nível de desempenho esperado para cada indicador. Meus amigos, e agora é por as mãos na massa. Esse trabalho ele foi conduzido por mim, Fabiano Medeiros, e Edson Lisboa, o meu grande parceiro em trabalho junto a clientes. Esse trabalho ele começou porque nós estávamos nessa empresa, que é uma empresa de gestão de projetos, desenvolvendo um trabalho na área de mapeamento, ação de processos e também ajudando em alguns projetos educacionais. Lá pelas tantas, nós sugerimos que a empresa desenvolvesse um plano de trabalho, um plano estratégico, um plano de negócio e tal. E depois de um certo tempo, eles, como todo empreendedor brasileiro, eles relutam um pouco em cuidar dessas questões, mas toparam e nós começamos o trabalho. A primeira reunião foi uma reunião de sensibilização. Nós assistimos um vídeo sobre os empreendedores brasileiros, mostrando os seus pontos fortes, como a inovação, a criatividade, a garra. E depois nós fizemos uma reflexão sobre o mapa de contexto, identificando as possíveis rupturas que haviam entre a organização e o mercado, governo, economia, enfim. Depois definimos os problemas críticos e nessa brincadeira nós levamos um dia inteiro trabalhando isso até depois montar um plano de trabalho, e nós estávamos em junho de 2013. De certa maneira, a situação era muito estável, apesar que já começavam a acontecer alguns movimentos lá por volta da Copa do Mundo e tal. Foi um trabalho muito bacana, as pessoas se dedicaram muito, a diretoria, a empresa era liderada por duas mulheres, uma mais sênior, outra mais jovem, de 2 famílias diferentes, então era eu diria familiar, né? Mas
muito bem sedimentada, com 500 pesquisadores, muitos exemplos excelentes, de trabalhos excelentes, principalmente na área de saúde, porque elas, as duas senhoras, elas eram originárias do mundo da saúde. Então esse foi o mapa de contexto estratégico que nós olhamos, né? Como é que estava a situação de governo, principalmente o governo do Rio, que era um grande cliente, a economia, a sociedade, o mercado, os concorrentes que não eram muitos, os recursos, a organização da empresa. E aqui foi muito bom porque a gente discutiu muito sobre marketing, sobre vendas, precisava melhorar muito. A área de projetos, a gestão de projetos, precisava talvez se informatizar mais. Uma discussão muito boa e nós já estávamos aí na segunda reunião com a diretoria. Fizemos as perguntas que foram ensinadas aqui no curso, a começar pelas forças e fortalezas, a matriz SWOT, e qual segmento que estavam atuando e que desejavam atuar, quais os canais de relacionamento, quais as atividades de relacionamento, os produtos e serviços oferecidos e que poderiam ser oferecidos, quanto eles queriam aumentar a receita, se eles estavam felizes com o nível de rentabilidade, quais os processos chaves que precisavam melhorar. Eu me lembro que foi marketing e vendas. E finalmente a gente falou um pouco sobre a metodologia BSC, que era usada pelas grandes companhias, explicamos cada detalhe, como é que seria feito esse trabalho. Falamos da análise SWOT, explicamos como é que teria que ser desenvolvido e desenvolvemos a matriz SWOT. Foi muito legal esse trabalho, muito pé no chão. É impressionante como as pessoas tratavam a coisa profissionalmente. Agora, nós insistimos muito que fosse incluída na matriz SWOT uma coisa que a gente já vinha percebendo há um ano, que era os conflitos de poder na gestão, porque eram duas famílias, né? Todo esse trabalho houve muito entendimento, mas quando a gente mexia nessa questão que lá na frente foi aparecer como uma grande dificuldade, havia um certo escape. Depois nós começamos pela definição da visão, foi um trabalho emocionante, e eles definiram que gostariam de ser referência e a preferida na gestão de projetos, tanto no terceiro setor quanto na iniciativa privada. Depois definimos a missão, e aí aqui na missão foi definido atuar com excelência de forma empreendedora, oferecendo soluções para ideias transformadoras, realizando e viabilizando gestão, projetos, estudos, pesquisas, consultorias e desenvolvimento institucional, agregando valor e satisfação dos parceiros. Depois definimos os valores da organização, isso aqui demorou um pouco mais, definiram como organização ética, agindo com transparência e honestidade. Esse foi um ponto muito interessante, que é o amor, né? Um dos valores era o amor, fazer tudo com muito amor e gerando confiança, de estar sempre buscando as melhores dados e as relações. Amamos e confiamos no que a gente faz, respeitamos e confiamos nas pessoas que interagem conosco. Eu acho que isso aqui tem muito a ver com aquilo que nós comentamos, quando a gente tentava entrar mais com profundidade na questão dos conflitos de poder, aí havia uma retração, porque um valor para eles era esse, muito forte. A questão de buscar sempre a excelência foi algo que marcou muito a definição dos valores. A segurança, que agiam com segurança e cautela para tudo. A segurança física, financeira e das informações serão sempre preservadas para garantir a integridade das pessoas, a confiabilidade e a confidencialidade, até porque é uma organização para a gestão de projetos com muitos pesquisadores, poderia ser diferente. O comprometimento, todos, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão de ter coragem e agir com disciplina, e a sustentabilidade. Foi uma coisa que entrou, que foi assim para nós muito interessante, porque era algo ainda que não era muito tão falado, né? Não ser nas grandes empresas. Definimos o tema estratégico do planejamento, que é transformar, crescer e diversificar. Então isso ficou muito claro, eles queriam se transformar, eles queriam crescer e queriam se diversificar, saindo um pouco dos 80% de dependência do Estado para talvez meio a meio. Mas nunca largar o Estado, até porque o Estado tem um papel importante na área da ciência da saúde,
e do desenvolvimento. O posicionamento estratégico foi esse: somos uma instituição especializada em elaboração e gestão de projetos. Muito claro, estava muito claro para eles. De atuação, pessoas físicas, jurídicas, setor público e privado nacional e internacional. Quer dizer, eles já tinham clientes internacionais, já tinham o interesse em aumentar a nível internacional. E aí, gente, nós começamos a montar o mapa estratégico. A primeira coisa que nós fizemos foi definir o tema estratégico para 2014. Veja que não era o tema estratégico definido para a organização. Em 2014 nós vamos cair dentro disso aí. Nós começamos então a entrar nas perspectivas, né, e definir os objetivos, o que eles pretendiam estrategicamente montar para elevar resultados, trazer os resultados que também foram definidos. A área financeira ficou definido que seria feita a elevação e diversificação da receita, saindo um pouco do Estado para o privado. O cumprimento do orçamento, e aí aqui tinha a ver com a criação de um orçamento mesmo. Na área de clientes, atrair, diversificar e reter, segmentar e definir áreas de atuação. Na área de processos, revisar todos os processos críticos, principalmente o de vendas e marketing e o planejamento e gestão. Dimensão aprendizagem, alinhamento das pessoas com as estratégias. E aí fizemos um exercício. Vamos pegar o primeiro objetivo aqui que nós definimos, que é levar a receita com diversificação de clientes. Então, nós definimos os indicadores, que era a receita e o número de clientes. Estabelecemos uma meta de crescer 10% mais 2012 em 2014. Em 2013. E as iniciativas, o plano de trabalho que nós vamos ver. Então, gente, é exatamente o que nós aprendemos no curso, tá? Demorou um pouco, muita discussão, e a gente ajudando a buscar o consenso. O consenso nem sempre era muito fácil em virtude do que nós comentamos, mas chegamos a um consenso, e o conflito ele é necessário, né? A gente aprendeu aqui nas aulas que pensar estrategicamente é alguma coisa delicada, não é simplesmente assim, faz e acabou, não, tem que ser discutido. Mas a gente superou isso tudo. E aí, gente, nós começamos a organizar esse quadro aqui, nós transformamos num outro quadro mais interessante de se trabalhar. Então, primeiro objetivo estratégico, aumentar a receita. E a meta era, em 2014, 25% do crescimento em relação a 2013. Bastante agressivo, hein? Apesar que a economia estava bem. E definimos as ações estratégicas para aumentar a receita e formular o plano de marketing. Eles instituíram a diretoria de marketing, com aquela jovem que eu comentei, muito inteligente, muito bem preparada, que trabalhou nas empresas norte-americanas lá nos Estados Unidos e que era uma influenciadora para que o trabalho corresse bem. E aí também aproveitaram, definiram que tinham que reformar o site, novas mídias de divulgação, apresentação da fundação em ambientes múltiplos, campanhas de divulgação e promoção e novas formas de prospecção de projetos, que até então era muito boca a boca, falava com um, tal, outro, mas eles definiram que teriam que investir nisso. Uma outra ação estratégica é definir as ações para a prospecção de novos projetos e multiplicar a carteira dos projetos de sucesso. Se eu não me engano, eram mais de 100 projetos que eles tocavam. Okay? Mas tinha aqueles projetos que eram extremamente vitoriosos para o mundo, né, e tal. E assim foi feito. Depois de rever a estrutura organizacional e liberar a diretoria para contatos estratégicos. A diretoria ela vivia muito no ambiente operacional tático. E eles precisavam assumir, então, uma posição mais estratégica até para vender a empresa. E assim fizeram. E também uma coisa muito importante requerer o título de utilidade pública federal, o que foi feito. O segundo objetivo estratégico é manter o equilíbrio de 30% entre despesas fixas e receita. E aí eles resolveram criar um sistema de centro de custos por área e por projetos. Criar um orçamento anual para o centro de custos e implantar análise mensal do orçamento com ações corretivas. Na realidade, aqui era só análise do orçamento, mas depois a gente evoluiu para análise dos resultados, conforme vocês vão ver lá na frente. Na dimensão clientes, aumentar o número de parceiros significativos e reter os atuais. A meta 1,
que era conquistar um grande projeto na área pública, 2 na área privada, 24 projetos de pequeno e médio porte no ano de 2014. E as ações estratégicas: visitar atuais clientes e parceiros para apresentar as novas diretrizes, desenvolver ações de marketing para alavancar a captação de novos projetos, definir forma de prospectar novos projetos. Na área de processos, na dimensão processos, montar e compartilhar o planejamento estratégico da Fundação. E aí foi definida a realização de uma oficina com os colaboradores até 17/1/2014, realização das reuniões para montar o planejamento estratégico, que é esse que nós estamos montando, validar e montar o material para distribuição à reunião, organizar a oficina de comunicação com todos os administrativos e realizar reuniões mensais de monitoração e ações corretivas na primeira semana do mês. Um outro objetivo estratégico é revisar o manual de processo. 100% dos processos revisados com os funcionários era a nossa meta, as ações estratégicas, e aí foi definido que a prioridade eram os processos críticos de vendas, marketing e gestão, o que nós terminamos concluindo. Tem uma série de ações, por exemplo, foi contratada uma pessoa para liderar a área com a parte de vendas, de relacionamento com os clientes, a própria diretoria de marketing que foi criada, e também a organização, os papéis, a definição dos papéis, que foi um ponto difícil, mas que se avançou. Na dimensão pessoas, o objetivo era alinhar as equipes internas e externas aos objetivos da Fundação. Quer dizer, envolver talvez os 500 pesquisadores e compartilhar todo o planejamento estratégico com eles. A meta: alcance dos objetivos de melhoria dos indicadores de desempenho da equipe e estabelecimento de um clima de atitude positiva. A necessidade do compartilhamento do planejamento com as equipes, desenvolver e implementar um sistema de avaliação de desempenho das equipes, plano de treinamento, um sistema de remuneração estratégica motivante, readequação dos cargos e salários da Fundação. A realização de palestras trimestrais sobre temas de interesse em desenvolvimento. Porque aí a gente chegou à conclusão que era necessário qualificar melhor a equipe, né? E aí vejam que a gente falou de clima organizacional, a gente falou de qualificação da equipe, um plano de comunicação interna feito pela área de marketing com a diretoria e consultores, treinar a equipe em gestão de projetos, por acaso fui eu que treinei, e também muito importante que foi a readequação das instalações. Decidiram fazer uma mudança, foram para um lugar muito mais confortável, muito mais bacana e mais compatível com o trabalho da Fundação. A gente basicamente percorreu todo o mapa estratégico, né? Me lembro que até chegar aí, a gente estava com aproximadamente umas 5 ou 6 reuniões de 4 horas. E nós sugerimos então a criação de um painel de controle para organizar o desempenho da empresa. Então criamos um painel, começando com o faturamento total planejado pelo faturamento total realizado, quantidade de clientes ativos, quantidade de novos clientes, quantidade de projetos em andamento, o nível de margem de contribuição, a margem planejada e a margem real. Não esqueçamos que para o primeiro ano foi um crescimento de 25%. Um outro quadro com a parte mais financeira, total do custo fixo, para manter aquele rate de 30% ao mês entre despesas e faturamento, não poderia ultrapassar isso. Um trabalho muito interessante. Até 2016 eles estavam indo de vento em popa, mas começaram a surgir as dificuldades econômicas, né, com os problemas econômicos, alguns vindos do próprio governo, as questões políticas, o Congresso não funcionava, e isso tudo foi afetando, principalmente porque eles tinham uma boa parte ainda presa ao setor público. E demoraram um pouco a diversificar o número de clientes para o ambiente privado e essa redução do Estado. E também os conflitos de poder que começaram, né, na dificuldade, começaram a surgir mais. Porém, o aproveitamento do planejamento estratégico tem ajudado muito na sobrevivência da organização em meio às dificuldades que todos conhecemos e convivemos, principalmente com relação ao governo do Estado do Rio, Petrobras.
A grande lição aprendida nesse trabalho é não se pode deixar de incluir na análise das forças uma questão de ordem pessoal como os conflitos de interesse no controle do poder. Bom, gente, na próxima aula, e é a última aula, nós temos o fechamento com a conclusão final dos trabalhos e a aplicação do teste de aprendizagem. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês, foi um prazer enorme e até a próxima aula.